ações também em 2003, se tivesse aplicado o seu dinheiro na poupança, teria um rendimento, se ele aplicasse R$100, teria R$304 hoje. Na Petrobras, ele só tem 197. Então, o senhor também está enganado com isso. Sobre a capacidade que o senhor tem para concluir, deputado, de se manifestar, todo mundo passou muito tempo, né, presidente? Não, a presidência será complacente, estou apenas informando que o tempo regimentado do Vossa Excelência está encerrado. Já foi perguntado para o senhor aqui se a Petrobras entrou nessa condição hoje de ser uma empresa numa situação que todo brasileiro não quer, com muitos problemas, de muito desemprego. O senhor mesmo que é da Bahia, como eu sou, sabe quantas pessoas foram desempregadas ali em Maragogipe. Mais de 4.000 pessoas em função da administração do PT na Petrobras, claro que foi. Mas a Petrobras, em 2010, era a segunda empresa de petróleo das Américas. Hoje, e a Ecopetrol, da Colômbia, era a sexta empresa das Américas. Hoje a Petrobras, tão bem administrado pela equipe do PT, o senhor, a Graça Foster, etc., sai de segundo lugar para 10º, e a Ecopetrol, que era a sexta, virou a quinta empresa das Américas. Então, eu não vou aqui falar que o senhor é corrupto, que o senhor participou dessa quadrilha, tá? Não vou falar isso aqui. Até porque o desdobramento dessa CPI vai indicar isso. Então, seria prematuro eu falar isso do senhor. Porém, da incompetência, eu acho que o senhor aqui se coloca muito bem, afinal de contas, antes de ser diretor financeiro da Petrobras, como o senhor disse, uma empresa complexa, uma empresa muito grande, como é de fato, o senhor foi apenas professor, apenas não, porque o professor é uma nobre carreira, por 25 anos, mas nunca foi experimentado na iniciativa pública, tá? E nem privada, né? Então, o senhor nunca geriu nada, absolutamente nada. E chegou a diretor industrial apenas porque, como o senhor falou, é filiado ao PT e está desde o início, é filiado desde a fundação do PT. E com isso chegou também à presidência. Agora, seu Sérgio Gabrielli, eu não sei como o senhor consegue dormir. Concluindo, deputado, por favor. Eu não sei como é que o senhor consegue dormir. Veja quantas pessoas hoje estão sendo desempregadas. Quantas pessoas perderam dinheiro pegando seu FGTS e comprando em ações. Aí o senhor tem essa tranquilidade toda aqui. Quer dar aula para a gente, para todos nós, fala alto com todos os deputados, que quando o senhor não gosta da pergunta. Tá? E o senhor comandou a maior empresa do Brasil. Então, seu Sérgio Gabriel, eu só tenho que lamentar, tá, que um baiano como você, que o Brasil hoje, eu tenho certeza, e a Bahia tem vergonha do senhor, por ser baiano, ter comandado a empresa e ter deixado tantos brasileiros desempregados e daqui para frente, muitos mais ainda vão ser desempregados. Nobre deputado João Roberto, ilações, boatos, fofocas, críticas, são comuns. O senhor deve sofrer várias acusações de ser corrupto, o senhor deve sofrer várias acusações de ter apropriado os recursos da sua prefeitura, mas não devem ser verdadeiras. Mas existem acusações. Não devem ser verdadeiras, mas existem. Sérgio Gabrielli. Deputado, nós somos muito complacentes com o senhor. Deixa agora a pessoa, deixa ele responder, por favor. Ele está sendo incorporado aqui e me diz respeito. Eu não tenho nenhuma ação ouvida pelos deputados. Nós fomos, a mesa foi bastante complacente, o deputado falou 6 minutos. Vamos garantir a fala do depoente. Isso. Pode falar, senhor Sérgio Gabriel. Quando o depoente terminar de falar, o senhor fala. Tá bom?
Arrogante, prepotente, esse cidadão que disse. É arrogante, prepotente. Eu estou dizendo que eu não vou afirmar isso, porque eu admito que o senhor, antes de tudo, é inocente. Então, eu acho que o senhor é, antes de tudo, inocente, porque a Constituição brasileira garante que todo mundo é, em princípio, inocente, até que se prove o contrário. É a Constituição brasileira que diz isso. E eu estou seguindo a Constituição brasileira. Mas eu queria discutir com o senhor, não as acusações, o senhor tem direito de fazer as acusações que quiser, mas fazer uma discussão dos números que o senhor cita e tentar mostrar que o senhor está equivocado. Por que Vossa Excelência está equivocado? Porque quando a Petrobras começou a ter ações no mercado... Eu não fiz pergunta a ele, eu não fiz pergunta. Eu falei bem no início que não adiantava fazer pergunta a ele. Eu não fiz pergunta a ele. Deixei muito claro isso. Já nós vamos aguardar a resposta dele e depois isso. Pergunta. Deputado, eu fui muito complacente, o senhor falou mais de 6 minutos, deputado, e nós temos que seguir a lista aqui. Mas ele está falando, ele tem o direito. Pergunta e ele falou, deputado. Bom, quando a Petrobras entrou no mercado de ações em 1994, 95, no governo Fernando Henrique Cardoso, o processo foi, o governo vendeu parte das suas ações no mercado. Com isso, houve uma redução da participação do governo na Petrobras, naquele momento, que colocou as ações que eram do governo para o mercado. Ao fazer isso, quem foi financiado por aquela venda de ações não foi a Petrobras, porque a receita da venda das ações no mercado de Nova York foi para o governo. Foi a arrecadação de recursos para o governo, em 2004. A Petrobras era, se eu não me engano, a 16ª empresa de petróleo do mundo em 2002. Chegou a segunda em 2010. Eu era presidente em 2010. Chegou a segunda em 2010. Conclui, senhor Gabriel. Para concluir, portanto, não é correta a comparação que está sendo feita sobre valorização e sobre comportamento do valor das ações. Quando você compara com qualquer métrica, 2003 com 2015, não estou nem comparando com 2010, com 2015, todas as métricas de valor de ação são 4, 5 vezes maiores do que eram em 2003. Um minuto, deputado. A tática do PT é incluir todo mundo na lama. Claro que é, todo mundo sabe disso. Me impressiona o senhor que me conhece, o senhor me conhece. O senhor sabe que eu não desviei um centavo em Mata São João. Mas mais do que isso, ninguém nunca levantou essa questão. Absolutamente ninguém. Nem a Justiça. Fui 8 anos prefeito de Mata São João com muito orgulho. Transformei aquela cidade. Construí todas as escolas de Mata São João. Encontrei Mata São João com a pior ideia do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da região metropolitana e superei Camaçari, todos os municípios, Salvador, etc. Tem a melhor saúde do estado da Bahia, Mata São João, construído no meu governo. O senhor sabe muito bem disso. Então, o senhor falar isso, o senhor é irresponsável. O senhor é irresponsável. Como foi quando administrou a Petrobras? O senhor sabe muito bem que eu não respondo a nada, tive todas as minhas contas aprovadas como prefeito. O senhor sabe disso? Ou não sabe? O senhor sabe. Então, senhor José Sérgio Gabriel, não queira misturar eu com o senhor. Presidente. Não queira mesmo, ok? Só para... Nós temos um regimento aqui da Câmara, tem um código de ética e decoro parlamentar. No capítulo 2, artigo 3º, inciso 7, diz o seguinte: tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento. Veja só, o senhor Sérgio Gabriel está aqui, foi convocado para a CPI como testemunha, não está sendo acusado de nada. Alguns deputados estão tentando transformá-lo em réu aqui, estão tentando transformá-lo no mesmo nível daqueles que teve aqui nessa semana, que eles tentaram defender, que é ladrão, confesso.
e estão tentando transformá-lo no mesmo nível daqueles que tentaram dilapidar o patrimônio público. Esses deputados precisavam respeitar esse regimento e o seu Sérgio Gabrielli. Deputado Afonso Florencio, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhores parlamentares, senhor presidente, doutor Sérgio Gabrielli, nós, todos que nos assistem, nos ouvem, nós estamos vivendo 3 dinâmicas combinadas. Uma é a disputa política do terceiro turno, que a oposição não se conforma a ter perdido a eleição. O ano que eles dizem que foi ruim, 2014, 4,8% de desemprego apenas. O menor índice de desemprego da série histórica. Crescimento da massa salarial, melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Eles estão baseados na precificação de ativos. A preocupação deles é o PIB, a Bolsa de Valores. Claro, nós fizemos desonerações, nós investimos no PAC, provavelmente muitas das obras em todos os municípios do Brasil são recursos federais de investimento. E nós estamos fazendo um ajuste fiscal, vamos recuperar a capacidade de investimento e o Brasil vai sair desse momento difícil decorrente da crise mundial e vamos garantir emprego para o nosso povo. A Petrobras é estratégica, entretanto nós temos uma disputa aqui na casa, no Brasil. Há quem tentou privatizar, há quem quer privatizar agora, há quem quer derrubar o regime de partilha. E o Barusco que teve aqui assumiu que roubou desde 97, 98 e está sendo transformado em herói. E ele disse que não houve patrocínio da administração da Petrobras. E a maior parte, como está dito no testemunho dele, dos recursos desviados são do período FHC. Nós temos que convocar os diretores daquele período. Nós temos que investigar. Presidente, eu quero que garanta a minha palavra. Eu estou sendo mais uma vez molestado aqui. Deputado, estou sendo molestado. Não é possível que em uma reunião extensa como essa nós estejamos ainda, deputado Vitor, gastando energia com coisas que não contribuem com o bom funcionamento da CPI. Gostaria de fazer um apelo às Vossas Excelências. A verdade é o que mais contribui. Eu gostaria de fazer um apelo às Vossas Excelências. Eu gostaria de fazer um apelo. Eu gostaria de fazer um apelo às Vossas Excelências. Eu gostaria de fazer um apelo às Vossas Excelências. Nós estamos sendo complacentes com o tempo. Temos procurado colaborar, fazendo o exercício da paciência na essência da palavra e estarmos aqui gastando energia com esse tipo de desentendimento. Eu acredito que não é isso que a sociedade brasileira espera da CPI. Então eu vou garantir a palavra ao deputado Florencio, com o respeito que ele merece, e pedir que os nobres pares respeitem o deputado. Presidente, vou pedir para repor meu tempo. Não tenha dúvida, iremos repor o tempo de Vossa Excelência. Muito obrigado. Quero dizer que quem teve Procurador-Geral da República conhecido como engavetador foi o governo do PSDB. Nesse período não havia investigação. Por isso que nós temos que retroagir a 78, 79. Por que 77, 97 e 98? Porque esse período tem que ser investigado também. É o período... Pessoal, o presidente mais uma vez estão rindo. Estava no site da Câmara que os deputados riem toda vez que... Já determinei a retirada da matéria. Toda vez que é dito algo que desmonta essa operação política de tentar criminalizar onde não há prova de crime e tentar esconder o período que o réu confesso disse que praticou ilícito, porque eles estão transformando réus confessos em heróis nacionais com apoio dos setores que são a favor do fim do regime de partilha, que há um pacto nacional antidistributivista das elites brasileiras, de setores comprometidos com os interesses de precificação de ativos e não da melhoria da qualidade de vida do nosso povo, que está tentando fazer terceiro turno, que diz que defende a Petrobras, mas não vai amanhã para a rua defender a Petrobras, quer privatizar a Petrobras. Nós queremos garantir
com os recursos do regime de partilha, que ainda sequer começou a chegar no volume que pode chegar, eles estão com prazo de lei para derrubar o regime de partilha. Nós queremos garantir o dinheiro do regime de partilha para o povo brasileiro, para melhorar a saúde, para melhorar a educação. Toda vez que um depoente faz uma calúnia aqui contra qualquer pessoa do governo do PT, e eu confesso, é promovido a herói nacional. Quando alguém faz como o senhor Sérgio Gabrielli, que apresenta evidências, que defende tecnicamente, que desmonta as acusações infundadas, é levado a constrangimento, piadinha, gozação, isso é um desrespeito. O senhor está de parabéns, o senhor honra o Brasil, o senhor honra os trabalhadores da Petrobras, o senhor conduziu adequadamente, está se submetendo a constrangimento. É um absurdo essa indisponibilidade de bens do Tribunal de Contas, é infundada. Temos convicção que o senhor vai derrubá-la. Estaremos ao seu lado. O senhor está de parabéns, em frente de cabeça erguida, porque esse terceiro turno vai ser derrotado. Como está o MST na rua, como está a Federação de Petroleiros defendendo a Petrobras. É isso que está acontecendo. De um lado, os pobres, os trabalhadores, e de outro, eles defendendo os interesses do grande capital internacional, dos oligopólios de petróleo e gás do mundo, querendo acabar com a Petrobras. Nós vamos enfrentar, e o povo brasileiro vai derrotá-los. Assim que precisar, vai para a rua. Vai dia 15. Senhor presidente, Agradeço a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra agora será garantida ao deputado Edio Lopes. Vossa Excelência terá até 3 minutos. Tô calmo, tô só... Senhor presidente, doutor Sérgio Gabrielli, eu não entraria e não vou adentrar há uma discussão de aqui imputar ao senhor acusações que até o momento, de maneira concreta, nem os órgãos de investigação, de controle, nem os delatores trouxeram à baila. Agora, eu sou um homem que procuro raciocinar pelo senso comum, pelo homem mediano. E eu começo dizendo, doutor Sérgio, que a sua frieza me assusta. Não a frieza do lado do aspecto do homem mau, não é isso que eu quero dizer. É a frieza com que o senhor enfrenta este debate a nível nacional. Porque, voltando a raciocinar como o homem mediano, nós não podemos aceitar de forma passiva de que um homem definitivamente inteligente como o senhor é, passou tantos anos no topo da pirâmide da maior empresa nacional, com um grupo, confesso, de ladrões e propineiros, um andar abaixo do seu gabinete, no sentido figurado. E o senhor não se apercebeu de nada. Um homem mediano, um homem comum, doutor Sérgio, não pode aceitar isso. E longe de mim querer aqui dizer que o senhor participou disso, mesmo porque até agora não há uma evidência que me levasse a afirmar isso. Agora, eu não sou homem de números, de letras, eu sou um homem absolutamente comum, eu não tenho uma faculdade sequer. Mas eu vejo aqui tanta discussão, tantos números, tantas teorias sobre Passadina. E a pergunta que o homem comum quer saber é a seguinte: o Brasil pagou X. Há uma evolução pelo X pago até agora. Ora, será que nós ou o senhor não poderia responder a uma questão objetiva? Passadina vale hoje o que pagamos, corrigida ou não? E aí nós saberemos se intencionalmente ou não intencionalmente o Brasil, ou o senhor, ou a Petrobras, fez ou não um mau negócio.
réu confesso que aqui esteve sentado nessa mesma cadeira, e aqui muitos afirmaram que saiu daqui como herói. Eu acho que de mim não, ele saiu daqui do jeito que ele entrou, ladrão do povo brasileiro, que está confessando tudo à busca de uma melhora jurídica da sua situação, porque ele foi flagrado, ele foi pilhado, porque 100 e tantos milhões de reais repatriados ontem ao Brasil não é piada, não é fofoca, é fato real. E eu pergunto, eu já fiz a pergunta de passadina e pergunto, durante esse tempo, inúmeras vezes a oposição, autoridades, a imprensa trouxe denúncias que apontavam desse rumo na Petrobras. E a pergunta é, em alguma oportunidade o senhor, como presidente, sugeriu ou determinou a quem de direito que averiguasse, ou melhor, que investigasse as denúncias que os mais diversos setores da sociedade brasileira, em especial a mídia, fez durante todo esse tempo? Então, são as duas colocações, e volto a repetir que me assusta a maneira fria, e que poderia até, para outros, ser interpretada como corajosa, com que o senhor enfrenta todo esse debate. Senhor presidente, pela ordem, eu fui informado que fui citado na CPI sobre um projeto de lei número 600, que peço a mudança da lei aprovada em 2009. Vossa Excelência realmente foi citado. Exatamente. Eu gostaria, pelo artigo 74, ter o direito de expor a minha posição diante do fato que fizeram uma afirmação que eu estava contrariando o interesse nacional. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, quando foi feita a mudança da lei do petróleo em 2009, eu fui diversas vezes à tribuna da Câmara dos Deputados dizendo que o maior crime contra a economia nacional que seria praticado era a mudança da lei, que estava dando grandes resultados para o Brasil. O Brasil saiu de 2% do produto interno bruto na área de petróleo e gás para mais de 10% de produto interno bruto nessa atividade. E que aquilo que estava dando certo não tinha por que nós mudarmos. E era extremamente positivo o que estava acontecendo com inúmeros países investindo em empresas dentro da área de petróleo no nosso país. Tanto que isso era uma demonstração do sucesso da lei. A partir de 2009, foi concebido um modelo que saiu de concessão para partilha e a Petrobras passou a ser operador único dos campos do pré-sal e obrigatoriedade de 30% em todos os campos do pré-sal. Além disso, criou-se um conceito de que o fornecimento dos sondas, navios sondas e as plataformas teriam que ter 60% de conteúdo nacional. O somatório de tudo isso implicou na criação de uma empresa chamada Sete Brasil. Eu quero pedir, deputado Jutaí, que Vossa Excelência possa ser conciso na explicação, exatamente, porque temos aqui diversos deputados inscritos. Foi criado. Muito obrigado, presidente. Agradeço muito e quero parabenizar a competência de Vossa Excelência na condução jovem que é, e eu me sinto muito honrado, porque cheguei nessa casa também muito jovem, com 27 anos, já vou fazer 60 anos esse ano, e sei que é um estímulo ver para a juventude alguém que deseja exercer seu papel aqui com extrema competência e como está fazendo. Então, a partir do momento que foi criada a empresa Sete Brasil, passou a Sete Brasil ser responsável pela contratação de empresas e estaleiros para construir navios sondas e plataformas. Valor de 88 bilhões de dólares. Na Bahia, o ex-presidente da empresa, José Sérgio Gabriel, sabe o problema que está passando o estaleiro Enseada Paraguaçu, que tem 85% da sua obra pronta e que a Sete Brasil não paga. Então, eu quero dizer aqui, quando apresentei esse projeto para fazer
a extinção do operador único e a obrigatoriedade dos 30%, eu estou pensando na Petrobras, eu estou pensando nos empregos no Brasil, na possibilidade da Petrobras não ficar endividada como está hoje, porque a Petrobras é a maior empresa do mundo de exploração e produção de petróleo. Isso é um orgulho para o Brasil. A Petrobras é um orgulho nesse setor. Mas a visão ideológica atrasada, a incompetência e a corrupção fragilizou a Petrobras. E quero dizer ao presidente Zé Sérgio Gabrielli, não foi uma questão utópica, foi uma questão sistêmica. A corrupção foi uma questão sistêmica. E a questão sistêmica foi organizada pelo seu partido e pelo seu governo, através do presidente Lula e da presidente Dilma. Só para completar, só para encerrar. Por isso, como nós não temos condição, nesse momento que o PT governa o Brasil, de mudar outras coisas, podemos mudar, sim, o sangramento da Petrobras para permitir que ela não tenha que recorrer a bancos privados, ao BNDES, que não aguenta mais, inclusive. Deputado está aí. Por isso, para concluir. Nós estamos aqui há mais de 10 horas. Você é um deputado que merece toda a nossa concordância. Para encerrar, então, o projeto que apresentei foi em defesa da empresa que eu tenho muito amor, como todo brasileiro, e tenho um orgulho de meu avô Juraci Magalhães ter sido o primeiro presidente dessa empresa. E isso, para nós, baianos, é um motivo de orgulho. E tenho certeza que nós temos que... Essa CPI é para não só ver os males que foram cometidos, mas olharmos para o futuro, para ressuscitarmos a Petrobras como um reconhecimento de todo o povo brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência. Só para registrar aqui uma reclamação, de acordo com o artigo 96, nobre deputado, se utilizou da palavra com a argumentação de que foi citado um projeto dele. É verdade que essa situação... Senhor presidente, o assunto está vencido, deputado Prastelli. Com respeito que tem a Vossa Excelência, vamos dar seguimento às inscrições. Deputado Aloysio Mendes, ausente. Deputado Júlio Delgado, ausente. Deputado Celso Pancera. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, só não pode o deputado vir aqui fazer luta política. Eu agradeço, agradeço a Vossa Excelência. O jornal O Dia de hoje publicou uma matéria que eu vou ler um pedaço. Eles não participaram das negociatas, nem meteram a mão em um centavo sequer da Petrobras e muito menos formaram cartéis para burlar as licitações. Mas, antes mesmo de políticos e empresários envolvidos no escândalo sentarem no banco dos réus, pelo menos 50 mil trabalhadores do Rio de Janeiro já foram condenados na Operação Lava Jato. São os primeiros sentenciados numa história onde mocinhos e bandidos trocam de lado e os operários é que vivem atrás de grades invisíveis. Presos ao desemprego, à redução bruta dos salários, ao fim do sonho de tocar o próprio negócio e assiste à queda de pequenas empresas, algumas com mais de meio século. Essa é a tragédia da Petrobras, a tragédia do meu estado do Rio de Janeiro. Uma tragédia que vem da combinação de má gestão, uma tragédia que vem de um assalto sistêmico, conforme falou ontem o Varusco, que falou terça-feira aqui dentro, combinado com uma crise econômica mundial e problemas de disputa geopolítica no mercado internacional de petróleo. Nós temos, então, uma tragédia que é da vida real e que no meu estado gera 50 mil desempregados e pode atingir uma cadeia muito maior. Senhor Gabrielli, eu elenquei uma série de perguntas, mas muitas já foram respondidas. Eu vou fazer 3 aqui ao senhor. Eu gostaria que o senhor descrevesse os processos a que está respondendo hoje em instâncias administrativas e judiciais e em que estágio se encontram esses processos e se existem ou não condenações de forma definitiva ou não. Eu queria que o senhor descrevesse também
o procedimento e a área responsável por estimar os preços dos contratos e respectivas margens, os preços básicos, e por que um espaço tão elástico entre o preço básico aceitado de até mais 20% ou menos 15% do preço estimado pelo mercado e pela Petrobras. Por fim, descrever como se dá o processo de pagamento da Petrobras no exterior. Como é que ela faz o processo de pagamento dos seus contratos no exterior. E mais uma questão um pouquinho mais, que a gente está pedindo, a ata, nós estamos enviando um requerimento para ser aprovado aqui, da ata em que foi tomada a decisão de que o senhor Barusco iria ser um dos integrantes da diretoria da Sete Brasil, indicado pela Petrobras. Se o senhor pudesse também nos falar um pouco sobre isso. Obrigado. Eu não respondi as questões do nobre deputado, então não vou responder agora. O nobre deputado me pergunta quais são os processos que eu estou respondendo. Eu, nesse momento, estou intimado pelo processo de Passadina no TCU, que está para tomada de contas especial, e minha defesa está protocolada no TCU. É só e somente isso que eu estou intimado. Eu fui informado pela imprensa, mas não fui intimado ainda, que dei um processo, portanto eu não posso saber o que está acontecendo, mas está na imprensa, que tem um processo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mas eu não sei o que está sendo a intimação, porque eu não fui intimado. E também, portanto, não tenho nenhum outro processo. Não tenho nenhuma condenação, nem nenhuma acusação criminal nesse momento contra mim. Pelo que me consta, no Lava Jato não tem nenhuma investigação em relação a mim, e, portanto, eu me sinto tranquilo, com minha consciência tranquila do que eu fiz. E não só sou eu, porque eu estou acompanhado de milhares de analistas que fizeram análise da Petrobras, de órgãos de controle que acompanharam a Petrobras, e durante esses 15 anos não constataram esse sistema, essa corrupção sistêmica que os senhores estão identificando. Preço dos contratos. A variação entre menos 15 e mais 20 é uma variação recomendada pelas consultorias internacionais em projetos industriais desse tipo. Como são processos e projetos muito customizados, você tem uma margem de variação, porque não são projetos padronizados, e, portanto, de regras. Eu não estou recordando aqui o nome completo da entidade, que parece que chama-se AACP, que é uma entidade internacional de consultoria de custo de projeto, que estabelece, eu não me lembro o nome exatamente, portanto eu não quero assumir a responsabilidade do nome da entidade, mas é uma entidade internacional de consultores que fixa essa margem. Pagamento do exterior. Se os pagamentos do exterior são oriundos de processos e contratos brasileiros, passa pelo Banco Central, processo normal de pagamento pelo Banco Central, com compra de divisas internacionais e pago lá fora, com todo o pagamento internacional. Se é um pagamento de operações e atividades internacionais, segue a regra dos países em que esse negócio está sendo executado, com a receita ou com os recursos disponíveis pela entidade que está lá no exterior. E o senhor já falou sobre isso, mas sobre a decisão do Barusco compor a diretoria do Sete Brasil. Bom, eu imagino que isso tenha sido uma decisão da diretoria, mas não tenho capacidade de responder agora exatamente, porque eu não sei. Deputado Onyx Lorenzoni. Senhor presidente, eu vou novamente usar os 3 minutos e não gostaria de ser interrompido, muito menos pelo depoente. Pelo raciocínio do senhor, que hoje depõe a esta CPI, não era possível identificar a corrupção na Petrobras por conta do seu tamanho. Mas depois da gestão petista, ela virou líder mundial de corrupção entre as petroleiras do mundo. Acha que nós somos pouco inteligentes? Que uma corrupção dessa escala, que jogou a Petrobras das alturas para tornar-se uma empresa hoje periférica, arrasada financeiramente, e ninguém teria capacidade de perceber, que foi uma articulação apenas entre diretores concursados corruptos e empreiteiros espertos, sem nenhum envolvimento da cúpula. Na desculpa de Gabriele, a Petrobras não é passível de ser administrada com eficiência e sem corrupção.
Mas a Petrobras era grande até a chegada do PT e ficou bem pequena depois da competência petista para roubar, assaltar e saquear. Aqui disseram que não havia nenhuma evidência, então quero trazer à luz. E é importante esclarecer, presidente, que as delações premiadas e os acordos de colaboração têm uma questão. Quando uma pessoa, na busca de melhorar sua condição jurídica, ela faz um depoimento outorgado pela justiça, se ele for pego na mentira, senhor Gabrielli, a pena dele não dobra não, ela quadruplica. Então quem está aqui buscando fugir, que é o senhor Alberto Youssef, diz textualmente no termo de colaboração número 2, feito no dia 3 de outubro de 2014, que eu duvido que o senhor não conheça. Está dito aqui: o declarante gostaria de ressaltar que tanto a presidência da Petrobras quanto o Palácio do Planalto tinham conhecimento da estrutura que envolvia a distribuição e o repasse de comissões no âmbito da estatal. Mas ele diz mais, presidente. Ele diz que, indagado acerca da atuação dos diretores da Petrobras, esclarece que a presidência da estatal tinha conhecimento dos fatos, que recorda de uma situação em que foi solicitado, o declarante, Alberto Youssef, recebeu a incumbência de pagar despesas de empresas de publicidade contratadas para um determinado fato, determinação direta do senhor Sérgio Gabrielli, que teria repassado essa determinação ao então diretor Paulo Roberto Costa. Os autos estão aqui. E eu chamei o nosso depoente de cínico. E explico. Estou aqui com a decisão do Tribunal de Contas da União, que fez a indisponibilidade dos bens do senhor José Sérgio Gabrielli de Azevedo, a partir do dia 23 de julho de 2014, por conta de garantias na devolução dos mais de 700 milhões de dólares. Para concluir, deputado Onyx. Para concluir. A que ele tinha responsabilidade. Aqui está a defesa do doutor Gabrielli, que pede, no item que nós assinalamos aqui, no item 24, da sua defesa, que a direção executiva seja afastada da responsabilidade e que chame o conselho de administração. Sabe a quem ele está querendo transferir a responsabilidade dele? A companheira Dilma Vanna Rousseff, que é quem está aqui arrolada com ele. Então, quando eu digo que o senhor Gabrielli é cínico, eu estou provando que ele é cínico. Quando eu digo que ele é incompetente, ou quando eu digo que ele é o capo, é porque há declarações, documentos e uma delação premiada que sabe que o pescoço do delator está em jogo. O senhor vá lá na Polícia Federal, no Ministério Público e desminta Alberto Youssef. Desminta Paulo Roberto Costa. O senhor vai ver eles apodrecer na cadeia. Só por que o senhor não vai? Porque se o senhor for, pode ser que o senhor fique preso junto com eles. Senhor presidente, só uma questão. Quando eu fiz essa mesma pergunta, o depoente não falou sobre essa questão da publicidade. Se ele pudesse falar sobre isso, eu... Deputado Jalci, respeito Vossa Excelência, mas eu não fiz nenhuma pergunta. Esse cidadão não merece ser perguntado. Mas ele tem direito de fazer declaração. Tem alguma consideração a fazer? Bom, se eu posso fazer declaração, eu posso fazer. Se não posso fazer, eu... Presidente, eu não fiz nenhuma pergunta. Que um parlamentar do PT pergunte, peça a resposta. Eu não quero resposta, então deixa que eu quero registrar que todas as considerações... Deputado... Ele está sendo ofendido. Isso não está certo. Deputado Florencio. Deputado Florencio. Deputado Florencio. Você que é de quadrilha. Você que é de quadrilha. Você que é de quadrilha. Respeite. Eu gostaria... Darei a palavra ao relator. Gostaria de restabelecer a ordem. Quadrilheiro não merece respeito. O respeito que eu tenho aqui aos parlamentares, ele é um respeito igual e iremos tratar de forma transparente e imparcial
todas essas reuniões que sabemos que o nível de tensão sempre será muito alto. Então, gostaria de dizer às Vossas Excelências, e desde o primeiro dia deixei claro, que no grito aqui não vai. Quero só deixar isso aqui bem esclarecido para não acharem um exalta a voz de um lado, outro exalta do outro. A nossa condução ela não funciona sob pressão nem sob grito de quem quer que seja. Quero só deixar isso aqui claro. Ela será conduzida pelo regimento da casa. É isso que eu tenho procurado fazer desde o início. Então, eu darei ao convocado aqui o direito de fazer as suas explicações e seguirei a lista de inscrição. E, mais uma vez, fazendo um apelo para que possa ser conciso nas suas respostas. Bom, em primeiro lugar, o deputado Onyx Lorenzoni faz uma afirmação que não condiz com a informação que ele mesmo lê. Porque o que o senhor Youssef diz é que o senhor Paulo Roberto teria dito que teria recebido orientação minha. Então, o verbo usado é um verbo condicional e eu nego peremptoriamente essa questão. O senhor tem o direito de concordar com qualquer criminoso que confesso que o senhor deseja, porque eu não concordo com criminosos confessos. O senhor tem o direito de concordar com quem escolher as conferências do senhor e as concordâncias do senhor. Eu não tenho que concordar com as concordâncias do senhor. O segundo problema importante é factualmente equivocado dizer que a Petrobras era grande até o PT chegar na diretoria da Petrobras e depois ficou pequena. De jeito nenhum, não há nenhuma métrica que prove que a Petrobras antes de 2002 era maior do que é hoje, mesmo depois da crise pós-2008. Isso não é factual, não há viabilidade fática, não há realidade objetiva para essa afirmação. Portanto, é somente xingamento político. Eu estou numa casa política, tenho que tranquilamente receber isso. O deputado anterior falou em minha frieza, eu tenho tranquilidade com o que eu fiz. Tenho absolutamente tranquilidade sobre o que eu fiz. Por isso, eu tenho tranquilidade em defender meus pontos de vista. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Senhores Câmara. Senhor presidente, eu queria elaborar algumas perguntas e vou ser bem objetivo. Pelo que eu entendi, e o ex-presidente e depoente pode depois explicar, quem elaborou o plano estratégico da Petrobras para a implantação da empresa 7 Brasil produzir as sondas de perfuração foi o Barusco. E, salvo engano, o senhor disse que ele foi nomeado para 7 porque ele era a pessoa certa e competente para elaborar a fabricação, já que ele tinha planejado. O senhor não acha que é um erro estratégico administrativo colocar quem planeja para executar? Porque isso é uma lição básica de administração. Eu só queria saber se o senhor não acha que, como presidente, cabia ao senhor dizer assim, não, você fez o plano, não é possível que a Petrobras, com 86 mil servidores, não tinha uma outra pessoa para ser indicada para fabricar aquilo que alguém planejou, fazendo planilha de custo, elaborando os detalhes e, vamos dizer assim, as armadilhas que o levaria para onde ele foi, já que o senhor disse que a Petrobras não perdeu porque o roubo se deu no lucro das empresas, ou seja, as empresas passaram a dividir o lucro com quem conhecia os custos da empresa. Então o cara conheceu o custo e ela dizia, tu está ganhando tanto, me dá parte e parte fica para você. É uma pergunta. A segunda pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, qual que era o volume de investimento da Petrobras quando o senhor assumiu a presidência e quando o senhor deixou a presidência? A origem desse investimento tinha a ver com o BNDES? Se tinha a ver com o BNDES, qual era o valor que o BNDES tinha nesse volume de investimento? A segunda coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte, se o senhor acha que é possível construir o volume de corrupção e de desvio de dinheiro que está publicado, quase 3 bilhões de reais, em 3 anos, porque o senhor foi presidente 7 anos, foi o presidente que mais tempo ficou na Petrobras. E a ex-presidente, agora demitida recentemente, 3 anos. Na sua avaliação, esse dinheiro foi desviado em que período? Nos 7 anos
ou nos 3 anos? Porque se não foi no seu tempo de presidência, eu quero atribuir que a presidenta recentemente demitida pode ter produzido muito rapidamente esse resultado que o ex-gerente aqui nessa CPI disse que teve. E eu queria encerrar dizendo para o senhor o seguinte, que mesmo o senhor sendo presidente e tendo um conselho que deliberava sobre as decisões, o senhor é o presidente. Ou seja, ao presidente não se pode dizer que um sistema inteiro foi montado dentro de uma empresa e esse presidente nunca, absolutamente, observou e nem notou nenhum comportamento aleijado da anatomia administrativa da empresa que ele presidia. Portanto, eu queria fazer essas perguntas a Vossa Excelência com todo respeito, até porque, presidente, eu acho que essa CPI também ela é pedagógica. Então, as perguntas que eu estou fazendo é na direção até de a gente entender como funciona, porque não é possível que no relatório vocês não vão colocar, os relatores, alguma coisa dizendo, olha, nós descobrimos que se fizer tal, tal e tal movimento, vai melhorar alguma coisa para que nunca mais isso aconteça. Obrigado, deputado. Primeiro, a Sete Brasil é um instrumento, não é parte do plano estratégico da Petrobras. Tá certo? Então, o plano estratégico da Petrobras era o quê? Evidentemente que era aumentar a produção do petróleo do pré-sal brasileiro. Para isso, por requisitos técnicos, precisa tantas sondas, precisa tantos FPSOs, precisa tantos barcos de apoio, etc, etc, etc. Como é que nós vamos conseguir isso? Nós podemos conseguir isso importando, nós podemos conseguir isso produzindo no Brasil, podemos fazer isso contratado direto pela Petrobras, podemos fazer isso via estrutura de Project Finance, criando uma estrutura financeira que viabilizasse isso. Então, portanto, o que aconteceu na Petrobras foi, do ponto de vista estratégico, o que foi definido foi o volume de produção e quais os equipamentos que são necessários para isso. Não se discute no plano estratégico a formatação de como vai se conseguir isso. Por isso que a contradição que o senhor está perfeitamente correta entre executar e planejar não cabe nessa questão, porque a questão era qual é a melhor maneira de fazer o que estava definido. A construção da SET decorre do volume de investimento que era necessário e da limitação do balanço da Petrobras. O balanço da Petrobras não suportaria esse investimento dentro do balanço. Portanto, se criou, como sempre se faz, um Project Finance chamado não recursivo, que não vai atingir o balanço da Petrobras, e se cria isso fora da Petrobras. Foi isso que aconteceu. Quem montou isso foram as áreas de engenharia e as áreas de projetos estruturados da finanças, que eram coordenadas por Ferraz e por Parusco. Portanto, eram as pessoas que iam tocar isso de forma mais adequada posteriormente. Não tem nenhuma, digamos, conotação de montagem de esquemas especiais, etc. Não tem, é um problema normal de uma atividade desse tipo. Volume de investimento da Petrobras, quando eu entrei, a Petrobras investia 5 bilhões de dólares ano. Quando eu saí, se eu não me engano, em 2011, a Petrobras investiu 45 bilhões de dólares ano. Saiu 9 vezes mais o investimento da Petrobras. A maior parte do financiamento não foi BNDES. A maior parte do financiamento foi de captações no mercado financeiro de bonds, de debêntures no mercado internacional. A Petrobras foi financiada por captações no mercado financeiro internacional, não foi em bancos, foi no mercado financeiro. Portanto, essa é a principal fonte, não foi o BNDES. O BNDES é importante em alguns projetos específicos, mas no conjunto dos investimentos, a principal fonte de financiamento foi a emissão de títulos da Petrobras, investimento de longo prazo. Tem títulos de 30 anos, tem títulos perpétuos, etc. O volume da corrupção desviada, eu não posso falar nisso porque eu não acho que houve um sistema de corrupção para desviar isso. E o que os réus confessos têm dito é de que esse volume de dinheiro corrompido foi, como o senhor mesmo mencionou, foi divisão do ganho dos empreiteiros. Então, isso não está dentro da Petrobras, isso não pode estar dentro da Petrobras. Então, não há como dividir 7 anos e 3 anos se houve ou não houve parte da corrupção desse tipo. É preciso identificar caso a caso e fundo em cada caso, punir exemplarmente os criminosos e seguir adiante a vida. Senhor presidente, eu também, por favor, algumas pessoas abriram mão da palavra, eu gostaria também de ter essa oportunidade. Nós estamos cumprindo o critério de inscrição, deputado.
Vitor. Sim, na ordem de inscrição, obviamente. Logo, seguindo a ordem de inscrição, mas eu queria também ter... Eu fiquei 7 horas na outra, não pude ficar aqui todo o tempo, porque tive que marcar a presença em plenário, mas entendo que quero dar a minha contribuição, tenho dúvidas, entendo que essas dúvidas, até porque o senhor está à frente de uma responsabilidade muito grande, o Brasil inteiro está acompanhando isso, e certamente acho que todas as dúvidas, né, que devem... nós devemos estar esclarecendo todas as dúvidas possíveis. Darei seguimento Muito obrigado. aqui à lista dos inscritos. Deputado Perondi, ausente. Deputado João Carlos Bacelar, ausente. Deputado Paulo Magalhães, ausente. Deputado Ademilson Rodrigues, ausente. Deputado Pauderney Avelino. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, eu, como milhões de brasileiros, estou indignado. Estou estupefato com o que nós estamos vendo acontecer. O Dr. Sérgio Gabrielli foi nomeado para a Petrobras por Lula, que é o seu amigo. Lula é amigo de Sérgio Gabrielli e Sérgio Gabrielli é amigo de Lula. A amizade dele com o Zé Dirceu é muito menor. Ele é amigo de Lula, que foi quem o nomeou, e era quem ele obedecia. Por isso é que ele fica querendo imputar, e eu acho também que tem responsabilidades, a presidente Dilma Rousseff, como presidente do Conselho de Administração, tem responsabilidade junto com ele, que era presidente da empresa. Mas, para tirar de foco o Lula. Eu fico indignado por entender e ver que apenas na questão de Pasadena, quando uma revista ou as revistas colocaram fotos do senhor Sérgio Gabrielli e outros lá na Califórnia, no Texas, sei lá onde, no Texas, com aquele chapelão próprio do Texas, tomando champanhe e vinhos caros, comemorando a compra de Pasadena. Uma empresa que tinha sido comprado o seu controle acionário por 42 milhões de dólares e que foi vendida por quase 400 para a Petrobras e depois com aquela cláusula, put option, que levou a um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso é um absurdo. Demonstra claramente que é o PT que instalou esta quadrilha na Petrobras e que as diretorias que foram nomeadas pelos outros partidos, estes são sócios minoritários nesse projeto danoso. O senhor é responsável por ter roubado o orgulho dos brasileiros. Uma empresa que todos nós temos orgulho. O senhor é o principal responsável junto com o Lula, junto com Dilma, que era presidente do Conselho. O senhor, que é professor da Universidade Federal da Bahia. O senhor deveria estar construindo algo maior. O senhor deveria se envergonhar. O senhor talvez tenha dificuldade de dormir, de ver o dano que o senhor causou para o país e para os brasileiros. Não é à toa que hoje a presidente não pode andar nas ruas do Brasil. O povo brasileiro não aceita mais essa corrupção que o seu partido instalou no governo, na Petrobras e em outras empresas estatais. Excelência, a senhoria tem alguma consideração? Dando seguimento aos inscritos, deputado Jorge Boeira, deputado Zé Rocha, ausente, deputado Efraim Filho, ausente, deputado Carlos Andrade. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, muito obrigado. Por gentileza, presidente, tem reinscrição? Gostaria de me reinscrever, por favor. Não existe reinscrição. Por favor, nem reinscrição, nem inscrição. Vou pedir, inclusive, desculpa ao deputado Vitor Lima, porque eu não vou poder dar a palavra a ele para não abrir um precedente. Senhor presidente, só queria dar uma retomada aqui no meu tempo. Não?
Vai tomar o tempo do deputado Carlos Andrade. Obrigado, presidente. Senhor Sérgio Gabrielli, o senhor foi presidente da Petrobras entre julho de 2005 a fevereiro de 2012. É possível que em 7 anos, como gestor da maior empresa do Brasil, e não tomar providência sobre as impropriedades ocorridas naquela organização? Eu e muitos nesta CPI, e creio que a sociedade brasileira, nós temos a sensação e a constatação de uma omissão descabida na gestão da Petrobras. Eu lhe pergunto, o senhor falhou na gestão da Petrobras? Tudo aconteceu à margem da sua autoridade? O senhor, como presidente da Petrobras, da gestão administrativa, a diretoria, nós sabemos que a diretoria executiva é uma diretoria colegiada, mas a decisão ela passa pela presidência. As decisões elas passam pela presidência. Ela homologa as decisões. Gostaria ainda só de recapitular, me permita lembrá-lo, um trecho publicado no jornal Valor Econômico na data março de 2014 e posteriormente em fevereiro de 2015. O ex-presidente da Petrobras, os ex-presidentes da Petrobras, Graça Foster, e seu antecessor, José Sérgio Gabrielli, foram alertados diversas vezes sobre a existência de irregularidades em contrato da Petrobras. Muito antes do início da Lava Jato, da Operação Lava Jato. O alerta se deu em março de 2014. E o senhor, como presidente daquela organização, foi alertado e as minhas perguntas seriam: o senhor falhou na gestão da Petrobras? Ou tudo aconteceu às margens da sua autoridade? Ilustre deputado, o TCU e algumas denúncias falam de irregularidades, mas não falam corrupção. Investigar as irregularidades nós fizemos. Fomos verificar por que os preços estão acima, ou não estão acima. Fomos verificar por que estariam se tendo alguns indícios de irregularidades por comparações de preços com alguns padrões de preços. Fomos investigar. As auditorias, os mecanismos de controle da companhia, do processo normal de decisão empresarial, fazem isso. Isso foi feito internamente. A Petrobras, como eu disse, ela vive um escrutínio praticamente diário, tanto do mercado financeiro, como dos bancos, do mercado bancário, como dos órgãos de controle. A Petrobras sofre um enorme, se eu não me engano, milhares de informações solicitadas pelo TCU por ano à Petrobras. E tudo isso foi feito. O sistema de governança da Petrobras funcionou. Só que não se conseguiu identificar corrupção. Porque a corrupção é um ato individual. E esse ato individual da corrupção só se consegue identificar ou identificando sinais exteriores de riqueza, ou por denúncia, ou por investigação policial. Isso não é atividade regulada da gestão de empresas. Então, por mais que o senhor queira que eu responda se falhou ou não falhou, eu não posso responder, porque a pergunta para mim não tem sentido. Porque não tem como identificar isso num processo regular de uma empresa que tem processos, é procedimentada, que tem mecanismo de decisão e que funciona de forma auditada e auditável por milhares de auditores. Doutor Sérgio, por que empregados foram afastados, então, essas pessoas foram afastadas das suas atividades nesse período? Não, se eu não me engano, nós chegamos nesse período... Pessoas que estavam levantando essas questões, elas foram destituídas dos seus cargos. Elas saíram dos seus cargos. Inclusive, o Valor Econômico foi muito claro na reportagem. O senhor está falando na Avenida? É na Avenida? Também. A Avenida é um caso especial. Também. É por isso que eu pergunto. O senhor como presidente, o senhor como gestor macro, o senhor como gestor, tem o poder de fazer as deliberações. Então, não poderia dizer que desconhecia. Por isso que eu digo, então estava à margem da sua autoridade. Deputado Carlos Andrade, Vossa Excelência está encerrado? O senhor já... Muito obrigado, senhor presidente. Dando seguimento, o deputado JHC.
senhor presidente, senhores deputados, senhor presidente, nós estamos vivenciando no Brasil um momento triste da nossa história. E quando vejo, muitas vezes, excursões que estão sendo feitas baseadas em métodos sofísticos, em que não tem compromisso necessariamente com a realidade, isso me entristece. Nós sabemos e devemos garantir o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, mas nós não podemos deixar de dar uma resposta à sociedade. Não podemos subestimar o povo brasileiro. Nós sabemos que desta CPI não haverá vencedor, mas o menos perdedor. E o menos perdedor, nesse momento, deve ser o cidadão brasileiro. Nós observamos muitas vezes uma discussão partidária. Se a corrupção pertence a um partido, se pertence a um outro partido da oposição. Mas o que nós estamos aqui a fazer é representar esses milhares de brasileiros, como irá ocorrer agora dia 15, que estão nas ruas. E eles não são filiados a partidos políticos. E a primeira manifestação que nós tivemos, uma manifestação de rua, de junho, nós sabemos que a participação popular foi maciça. E naquele momento não havia bandeira partidária, naquele momento não havia nem se sabia o que é que eles estavam a reclamar. E aqui eu tenho dados do TSE que mostram que nós temos 143 milhões de cidadãos, de eleitores, e apenas 10%, ou seja, quase 15 milhões, são filiados a partidos políticos. Então nós temos que discutir, sim, o maior desmonte da maior empresa brasileira, que é a Petrobras. Isso não foi provocado pelo povo brasileiro, isso foi provocado por ações irresponsáveis, corruptas e omissas. E o que nós temos que fazer agora é dar uma resposta à sociedade da melhor maneira possível. E eu gostaria, desse breve questionamento, indagar ao senhor Sérgio Gabrielli, e vou fazer algumas ponderações. Primeiro, gostaria que o senhor explicasse como é o seu relacionamento à empresa Andrade Gutierrez, também envolvida na Operação Lava Jato, com quais executivos da empresa o senhor se relacionou durante as contratações de obras para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras. A CGU, como nós sabemos, a Controladoria Geral da União, já está abrindo processo contra essas empresas. O senhor tinha conhecimento da participação da Andrade Gutierrez no esquema de propina investigado pela Operação Lava Jato? A sua relação com os executivos da empresa foi de alguma maneira intermediada pelo ex-diretor Renato Duque e pelo ex-gerente Pedro Barusco? Para concluir, deputado. O senhor tinha conhecimento do esquema para sobrepreço da obra do SEMPES? O doleiro Alberto Youssef diz ter sido chamado pelo senhor Gabrielli para captar R$1 bilhão entre empreiteiros, pois havia aí uma empresa que ameaçava denunciar escândalos envolvendo outras empresas. E, por último, gostaria de perguntar qual a relação e de que modo, se essa relação se deu, ao senhor Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Então, eu finalizo com essas perguntas e quero dizer ao povo brasileiro que conte com a imparcialidade e com a isenção deste parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, Sérgio Machado foi presidente da Transpetro, nós tivemos relações funcionais com o Sérgio Machado,
Eu conheci Sérgio Machado numa viagem de investigação técnica para o Japão em 1994, mas não tenho nenhuma relação pessoal com o Sérgio Machado. A questão do Youssef eu já respondi, para mim é absolutamente ficcional, falsa, mentirosa, essa afirmação do senhor Youssef. Eu nunca encontrei com o senhor Youssef, essa ordem nunca existiu, e ele inclusive fala que teria ouvido falar, que o senhor Paulo Roberto teria dito, portanto tem vários condicionantes aí nessa questão do senhor Youssef. A obra do SEMPES, que é uma obra extremamente importante para a expansão da capacidade de pesquisa da Petrobras, o SEMPES é o Centro de Pesquisa Interno da Petrobras. Isso foi duplicado, foi feito um concurso entre a Escritório de Arquitetura do Brasil, ganhou um escritório de São Paulo, fez um projeto extremamente especial para desenvolver o laboratório de pesquisas para a Petrobras. Eu não tenho nenhuma relação pessoal com os empreiteiros da Andrade Gutierrez, não participei de nenhuma discussão específica sobre esse contrato com a Andrade Gutierrez, que era tocado basicamente pela diretoria de serviços. Portanto, eu não tenho nenhuma relação com isso. Esse processo que o senhor menciona é um dos processos que eu li pela imprensa, mas até agora eu não fui notificado formalmente, e o senhor que me parece ter informação jurídica, pelo tipo de informação, sabe que eu sequer fui intimado, quanto mais me defender. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria. Com a palavra o deputado Rodrigo Martins. Presidente, queria solicitar ao senhor Sérgio Gabrielli que pudesse responder algumas perguntas, são rápidas as minhas perguntas, de maneira objetiva que possa permitir com que eu faça mais de uma. A primeira, Vossa Senhoria já externou, no que diz respeito ao sistema de auditoria que era normal dentro da Petrobras. Isso acontecia realmente com certa frequência na empresa? Sim, se eu não me engano, se eu não me engano, eu vou usar um número aqui que eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é alguma coisa em torno de o plano de auditoria da Petrobras envolve 350 auditorias anuais, uma coisa assim desse tipo. Outro questionamento que eu tenho a fazer a Vossa Senhoria é se Vossa Senhoria recorda o valor de recursos destinados à Petrobras ou oriundos do Banco do Brasil, solicitados a título de investimentos, da sua gestão. A título de investimento eu acho muito pouco do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, as relações da Petrobras com o Banco do Brasil são relações mais no âmbito do banco comercial. O Banco do Brasil não é um banco que financia o investimento da Petrobras. O senhor também externou por diversas vezes aqui que não considera que a Petrobras esteja em crise. Não, eu acho que a Petrobras está com uma gestão de curto prazo que precisa resolver o problema do balanço, mas a Petrobras hoje tem, do ponto de vista dos fundamentos de empresa, uma das melhores condições entre todas as empresas de petróleo do mundo, porque tem um volume gigantesco de reservas a desenvolver, que são da Petrobras, portanto, ela é só uma questão de desenvolver essas reservas. Ela tem hoje instalada uma capacidade de refino de mais de 2 milhões e 100 mil barris por dia, funcionando operacional, e, portanto, eu não vejo, do ponto de vista dos fundamentos, problema para a Petrobras. E como explicar que uma pessoa que comprou no início do ano 2004, 2005, uma ação que valia R$40 e hoje está vendendo ou conseguindo no máximo R$8 por cada ação? Se ela comprou em 2004, ela não comprou por R$40. Ela comprou provavelmente por R$3, R$4. E hoje vale R$8. No início de sua gestão, então, só valeria... No início de minha gestão, a Petrobras valia 15 bilhões de dólares. Hoje ela vale, depois de toda a crise, 60 bilhões de dólares, 4 vezes mais. No que diz respeito à ação. Não, mas aí é o equivalente. Porque o valor do mercado é o número, é o valor da companhia. Outro questionamento que eu tenho a Vossa Excelência, e este é o último, é de uma forma bem objetiva, perguntar a Vossa Senhoria quem é na sua opinião, a opinião de Vossa Senhoria, quem é o mais responsável por essa atual crise vivida na Petrobras dia de hoje. Se o presidente da própria empresa, se ele tem um fator primordial, ou se o próprio presidente do conselho da empresa. Eu não acho que é nenhum dos dois. Eu acho que você tem uma situação de uma multiplicidade de fenômenos que estão acontecendo. Você tem a redução do valor de ações da Petrobras, que é uma coisa,
A outra coisa que é a dificuldade de caixa da Petrobras em função do período de preços represados que a Petrobras teve que importar derivados e vender a preços menores aqui dentro. E você tem hoje um problema de balanço que dificulta a captação de recursos no curto prazo. Então, é um conjunto de questões que não tem uma responsabilidade individualizada. Senhor presidente, eu me dou por satisfeito no que diz respeito aos questionamentos, mas queria fazer a observação da nossa tristeza em observar que 350, 250 auditorias realizadas na Petrobras por ano são incapazes de identificar um tipo de prática que aconteceu, no mínimo absurda, de supervalorização de 20% desses contratos. Certamente, vários leitos de hospitais poderiam ter sido construídos se esses recursos aí fossem aplicados em saúde pública ou em respeito ao nosso povo brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência. Próximo inscrito, deputado Ivan Valente, ausente. Deputado Ricardo Barros, ausente. Deputado Luiz Carlos Rauli, ausente. Deputado Adail Carneiro, ausente. Último inscrito, deputado delegado Valdir. Senhor presidente, mais uma vez, eu fiquei aqui quase 7 horas hoje e não tive oportunidade de fazer nenhuma pergunta. Se eu tivesse chegado agora, tudo bem. Eu fiquei das 9h30 da manhã até as 3h30 da tarde. Eu fui para o plenário, porque naturalmente não faço parte da comissão permanente, mas entendo que é minha responsabilidade acompanhar. Voltei aqui, eu estou há 7 horas aqui, não tive oportunidade de fazer nenhuma pergunta. Vou pedir a sensibilidade, Vossa Excelência, até porque tem poucos agora deputados na casa. A nossa sensibilidade, Vossa Excelência, tem e ela é inconteste. O que eu não posso, nesse momento, é perder a autoridade de presidente que eu tenho procurado construir. Mas isso, o senhor não vai perder a autoridade por isso? Com certeza irei, porque o Partido dos Trabalhadores não aceita que eu faça a inscrição, porque eles vão querer se reinscrever. Eu quero me reescrever. Eu escrever todo mundo novamente. Eu ontem concedi a palavra a Vossa Excelência. O senhor já falou várias vezes, eu não falei nenhuma vez. Eu ontem concedi a palavra a Vossa Excelência com o maior respeito e a maior destreza. Todas as vezes que Vossa Excelência vier aqui e fizer a inscrição, Vossa Excelência terá a palavra. Agora eu não posso, porque eu sou escravo do regimento da casa. Peço desculpa a Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência quer contribuir, mas infelizmente eu não posso, nesse momento, atender o pedido de Vossa Excelência. Delegado Valdir, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Boa noite a todos. Senhor José Sérgio Gabrielli. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, se for possível, pinga-fogo, direto, sim, não, quem, para a gente ganhar tempo. Eu fiz uma homenagem ao PT, 13 perguntas, então eu quero ver se é possível o senhor responder a todas elas. O senhor foi indicado politicamente por quem? Eu fui indicado ao Conselho pelo Presidente da República. Nome? Luiz Inácio Lula da Silva. Bacana. Foi colocado na Petrobras para manter uma quadrilha para roubar o dinheiro do povo brasileiro? Não. Não. Qual a sua ligação com o tesoureiro do PT, Vacari? Nenhuma. Nenhuma. O senhor conhece ele? Conheço. Frequenta a casa dele? Não. Quais locais que o senhor já esteve na companhia dele? Em algumas reuniões do partido. Reuniões de partido. A Petrobras tem conselheiros, diretores, presidentes, auditores, advogados, mas ninguém conseguiu ver a corrupção endêmica ocorrida a partir do momento que o senhor assumiu a presidência? Não, porque não existe essa corrupção. Não existe essa vergonha nacional, porque não existe corrupção. Existe corrupção individualizada. Eu vi que o senhor disse que investigou 1.400 pessoas, nenhuma por corrupção, presidente. Não, teve algumas por corrupção, sim, foram demitidas, inclusive, mas não sistemicamente. Me estranha muito. O senhor foi considerado pelo ex-presidente Lula o melhor presidente da história da Petrobras. E nela também aconteceram os maiores roubos da nossa história, da história desse país. O presidente Lula está equivocado? Primeiro, não está comprovado essa visão de maiores roubos existentes, porque tem que se comprovar esse tipo de coisa. Mas está aí, todo mundo está vendo. O senhor tem que não é a imprensa. Vossa Excelência deve saber que tem muita ilação e muita informação incompleta. Vamos ver. Vamos continuar então. 100 milhões sendo devolvidos. O senhor reconhece hoje que ocorreu lesão ao patrimônio público na Petrobras? O roubo individual foi feito na relação com empresas privadas, não na Petrobras. Mas o roubo foi feito o dinheiro tomado foi da Petrobras. São mais de 90 mil contratos de corrupção.
Aconteceu lesão ao patrimônio público ou não? A corrupção confessada é uma corrupção fora da Petrobras, sem prejuízo. Mas foi com o dinheiro da Petrobras? Não foi com o dinheiro da Petrobras. Foi dinheiro do povo brasileiro? Foi com o lucro das empresas. Essa indústria de propina implantada em sua gestão foi por ação ou por omissão do senhor? Eu não concordo com a tese preliminar da indústria de propina. Estou dizendo que existiu corrupção individualizada. O senhor foi negligente na conservação do patrimônio público brasileiro? De forma nenhuma. Preservei o máximo possível o patrimônio do povo brasileiro e da Petrobras. De quem foi a ordem para agasalhar na Petrobras os diretores com os maiores salários do país? Verdadeiros marajás em um país com salário miserável. Os salários da Petrobras, comparado com os salários de empresas do tamanho da Petrobras, são muito baixos. Mas comparado ao salário do cidadão brasileiro, do salário mínimo, dos deputados federais, dos senadores, dos juízes, dos professores... Para concluir, deputado delegado Valdir. Desculpe, qual era o seu salário dos diretores? Os salários dos diretores são em torno de R$100 mil mês. R$100 mil? Escutaram, Brasil? Incluindo, R$100 mil por mês de salário. Incluindo os encargos mais sociais. Que o senhor, deputado, mais do senhor, presidente. Vergonhoso, vergonhoso. E para finalizar... Para concluir realmente... Lembrando que eu ganho a mesma coisa de Vossa Excelência. O último sempre será o primeiro. Alguns diretores já foram presos, outros ainda não. O senhor acha que Graça Foster, Dilma, Lula não vão confessar, no mínimo, improbidade administrativa, formação de quadrilha? Isso é uma questão dos órgãos de justiça e de polícia, de investigar o crime, havendo crime será punido. Mas eu não acredito que é generalizado isso. Só para deixar agora, para finalizar, a Petrobras não pode ser qualificada como empresa mal gerida, que está em crise. Essas palavras são do senhor? São. A oposição quer criar um espetáculo, está querendo destruir uma empresa sólida. A empresa está numa crise que não existe, é uma crise que não existe, escutem isso. Há uma ficção nas ações da oposição. Isso é verdadeiro, presidente? A minha visão é que a tentativa de caracterizar o processo de corrupção como um processo sistêmico é uma ficção criada por alguns. Uma ficção. Escutou o povo brasileiro, cidadão brasileiro, presidente? Essa roubalheira é uma ficção. Nós estamos no mundo da Lua. Vivemos em Marte. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, não havendo mais inscritos para o debate. Concedo a palavra ao senhor Sérgio Gabrielli, agradecendo a presença pelas considerações finais. Muito obrigado pela possibilidade de fazer os esclarecimentos. Infelizmente, posso ter desagradado alguns, mas tenho convicção do que eu pensei, do que eu fiz e de como eu interpreto os problemas desse momento. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Lembrando, só para ajustar, a próxima audiência pública de oitiva será na próxima quinta-feira, com a presença do senhor Renato Duque. Gostou, Joaquim? Não, mas a gente vai se sentar aqui atrás, né? A saída do anexo 2, não é isso? Tá, a gente vai em 10 minutos falar aqui e aí vamos sair. Quando a gente vai sair, eu te digo. Tudo bem? Você tem uma palavra do senhor? 13 horas de depoimento, o que você achou do resultado? Virou um pouco assim. Eu acho que muito ofensa sobre isso. Eu acho que eu esclareci a minha visão. Sendo fenômenos que estão acontecendo, tentando mostrar que os atos de corrupção têm que ser punidos como atos de corrupção, que eles são legalizados. Não posso aceitar a ideia de que existe um sistema de corrupção por parte da Petrobras. Não só eu, mas todo o sistema de acompanhamento, de controle, de investigação, de análise da Petrobras mostra isso.